Porque não tem limite. Hoje os pregadores não têm limite. Eu creio, a maioria é usado por Deus, mas há uns que é ser usado por Deus. Você quer se caracterizar um falso profeta e quebrar uma falsa profecia, se eu der oportunidade, eu vou ensinar. Ezequiel, uma vez, lançaram uma profecia para um casal, um grandes líder evangélico, se separar. E me ligaram. Falaram assim, ô varão, desse jeito, me ajuda aí, ó, vou falar uma palavra de Abigail para aquele líder separar, porque a mulher dele não aguenta mais ele. Aí eu abri a Bíblia e o Senhor falou, vai lá em Ezequiel 13. Ai dos profetas de Israel, não é de Baal. Ai dos profetas de Israel, que falam aquilo que está no coração, mas não foi eu que falei. E eu te levanto, Ezequias, para quebrar essas falsas profecias. Então tá na hora dos profetas, porque tem... Você quer caracterizar um falso profeta? Eu vou te dar abrir a mente e os olhos das pessoas. Falso profeta só anda com empresário, com quem tem dinheiro. Não anda com pobre, não faz ação social, não revela para aquela senhora que precisa de uma cesta básica. Ele só fala aquilo lá e está queimando o coração enganoso. A Bíblia diz, assim como pensar, se sucederá. Assim como determinar, eu, Senhor, efetuarei. Deus fala na mente, como falou com Daniel em sonhos. E as pessoas, aí está ardendo o meu coração, está queimando. Aí fala os profetas de Israel, não é de Baal, que adivinhavam e falavam. E você quer saber mais uma? Toda vez que ele vai, ele quer revelar, ele quer profetizar, no final ele vai lá e pede uma oferta, faz um sacrifício. Engraçado que com Elias o sacrifício foi antes, não foi depois. Engraçado que o voto primeiro se cumpre, para depois ele cumpre a profecia, o voto, como Diana, para depois ela entregar. Então mudou, porque eles estão sem limite. Aí fica aquele trabalho, pastor Fábio, de osmose. Aí eu fiz isso, eu fiz aquilo, as redes. Então a pessoa, você quer saber, Deus cumpre, mas para você profetizar numa pessoa, você tem que pagar um preço para aquela profecia. Eu vi uma vez o apóstolo Valdomiro Santiago em 2006, subindo ao monte Saboó. E sabe qual a oração dele? 40 dias, das 6 da manhã às 6 da tarde. Nunca fui da igreja dele. Mas eu nunca mais esqueço isso. Eu era curioso no evangelho. 6 da manhã às 6 da tarde, depois 6 da tarde às 6 da noite, no Monte Saboó. E sabe qual a oração do apóstolo Valdomiro Santiago? Qual? Honra cada profecia que sai dos meus lábios. Ele já amaldiçoou muita gente, que eu não concordo. Ele já profetizou muita coisa de cura e Deus cumpriu. Por uma oração que ele fez. A Bíblia diz que é interessante quando você lê o texto lá de Reis, quando Elias profetiza para Acabe, que não cairia nem orvalho nem chuva sobre Israel, mediante a sua palavra. Parece que fica até ali, né? Não, o cara falou a sua palavra, Deus honrou a palavra, é porque Elias tinha crédito no céu. Mas Tiago revela qual foi o segredo. Sim. Que no período Elias ficou em oração para que Deus honrasse aquilo que foi profetizado. Aí. Porque, então, perfeitamente. Você já colocou, eu ia falar mais de Deuteronômio, mas é isso. A pessoa, ela tem que pagar um preço para aquela profecia. Aí o cara profetiza, depois tá tomando cachaça. Aí sai no crente aranha, sai no fuxico, aí tá tomando cachaça, tá com comportamento mundano. Então ele fala por falar, para arrancar a oferta, mas ele não tem compromisso com aquilo que ele falou, porque nem ele acredita. Porque ele não falou baseado na palavra. A profecia tem que ser baseada na palavra. Se eu falar assim, Fábio, Deus vai te honrar, tá? Vai colocar em alfaville, Fábio, Deus vai te dar um carro. Aonde tá na Bíblia isso? Mas se eu falar, assim como Deus honrou Daniel e colocou, mas ele pagou um preço. Assim como Deus honrou José, mas teve um processo. Então eu tenho que falar baseado na Bíblia. Deus vai restituir o seu casamento, como restituiu Jó. Deus vai restituir, vai ressuscitar os seus sonhos, como ressuscitou Lázaro. Eu estou debaixo da palavra. Aí Isaías 55:11 diz assim, ó: tudo que sair da minha boca, não é da boca de profeta, é da boca de Deus, da palavra, eu cumpro. Ela nunca vai voltar vazia. Eu vou fazer essa palavra prosperar. Então eu não posso profetizar na sua vida, entregar uma profecia sem estar debaixo de uma base bíblica. Deus vai fazendo na vida, seu filho vai sair das drogas, é legal. Mas cadê a libertação? Assim como Jesus libertou o gadareno, vai libertar o seu filho. Aquela irmã que já saiu com o Gideão e os 300. Tem mulher no passado, não importa, já saiu com o Gideão e os 300. Com um monte de homem. Assim como Jesus encontrou a mulher samaritana e quebrou essa maldição na vida dela, ele vai quebrar na sua vida. Aí a palavra faz efeito. Aí é uma profecia real. Aí é uma profecia que os céus têm por obrigação cumprir, porque está debaixo da palavra dele. Então você acredita que toda profecia tem que ter um respaldo bíblico? Debaixo de uma palavra profética.
Mas não é pesado não você falar, o céu tem responsabilidade de cumprir? Se tiver na palavra, sim. Tem que cumprir. Mas no tempo do céu, não no meu e no seu. Tem que cumprir. Deus é obrigado a cumprir porque eu profetizei. Deus é... Se eu tiver debaixo de uma palavra, sim. Porque Elias, o moço foi 6 vezes. Primeira, segunda, não tô vendo nada. Mas Elias falou debaixo da palavra. Na 7ª, ele tô vendo um sinal do tamanho da mão de um homem. Se eu falar, e Deus vai te dar um sinal do tamanho da mão de um homem. Aí ele falou, a nuvem, né? Só que nuvem no seu celular, quando a memória tá cheia, aonde fica as mensagens? Os vídeos, as fotos, né? Nas nuvens? Sim. Então quer dizer que toda oração que Elias fazia e pedia um sinal estava acumulado. Eu acredito que Deus não é obrigado a cumprir nada. Não. Se não for a vontade dele. Eu posso usar o respaldo bíblico que for. Porque tem gente Sim. que quer colocar Deus na parede usando a Bíblia. Senhor, o Senhor falou para o teu servo Abraão, os que o abençoasse seria abençoado, e os que o amaldiçoasse seria amaldiçoado. Eu recebo essa palavra de Abraão para a minha vida. E aí quer colocar Deus na parede. Não, aí não. Mas a ansiedade acaba quando você está debaixo da palavra. Porque se Deus não quiser cumprir, ele não cumpre. Se eu vou orar por alguém com cura, eu falo, eu amaldiçoo essa enfermidade como Jesus amaldiçoou a figueira. E disse, nunca mais saia fruto de ti. A palavra de Isaías 53, 10 pessoas com HIV, 15 com AIDS, com câncer. E eu liberar uma palavra profética na vida dela. A palavra de Isaías 53, eu fico sossegado. Porque se Deus quiser fazer, ele vai fazer. Se não, eu falo, não sou eu. Pô, eu não tenho vida. Será que Deus não me ouve? Será que Deus não? Eu apliquei a palavra, o texto. Quem se encarrega de fazer ou não é ele e não eu. Eu concordo plenamente que toda profecia deliberada tem que ter respaldo da palavra. Quem profetiza sem respaldo da palavra... Só promessa e usúria. Ou vidente, né? Ou vidente. O aprendiz de feiticeiro. Como aquela mulher quando Paulo desmascarou ela. Então tem gente que ela não vai concordar com você e acabou. Eu acredito que toda profecia precisa ter um respaldo bíblico, né? Sim. Tem que ter uma visão, uma proposta bíblica, uma base bíblica. Sim, o profético, por exemplo, a minha igreja, a igreja profética, missão global. Ela tem que fazer a missão, mas o ato profético em si, como eu vi muitos até de amiguinhos seus falando mal de campanha na igreja, falando mal de azeite na igreja, falando mal da Arca da Aliança, o que estimula a fé. Na teologia, nem o mal da teologia não define o que é fé. Amiguinhos meus não, chama pelo nome. Você está falando do pastor Carlos Eduardo? Pastor Carlos Eduardo. Então fala para ele. Que tem um zóio maior que o meu. Fala para ele, então. Eu respeito, mas ele tocou na igreja. Porque se ele não tem fé, eu tenho. Se ele não tem fé para restaurar a vida sentimental, um casamento, eu tenho fé. De pegar um azeite e a mulher ungiu o marido dela e ele foi abençoado. Porque ele fala assim, só tem que ungir os enfermos. Isso aí, a enfermidade está na alma. Isso é um trauma. Se ele, mas a Arca da Aliança ele pegou de Jeremias. Eu não estou colocando a escola de samba em cima do altar. Eu estou colocando a arca, a presença de Deus. A presença de Deus. A Arca da Aliança. Mas eu não posso ungir. Campanha. Daniel fez campanha. Elias fez campanha de oração, como você mesmo citou, até me ajudando. Josué fez campanha sempre com estratégia e direção de Deus. Então aquilo que eu vou estimular a fé das pessoas, injetar fé, exercitar, porque a Bíblia fala que no final dos tempos, muitos iam ter apostasia. Então, peraí. Então, você falando algo que você não acredita, você está fazendo muitas pessoas ficar sem fé. Porque aquela senhorazinha que ela acredita que ela vai passar um azeite e Deus vai curar, como o bom samaritano. Então tem que rasgar essa passagem bíblica do azeite. Então quando Davi no Salmo 23, ele está proibido de ler Salmo 23, porque fala do azeite. Então o azeite ele tem que consagrar sim. Então se você falar que essa água é do Rio Jordão, que abre, que cura a lepra, tem gente, eu estou exercitando a fé da pessoa. A Bíblia diz, tudo que 2 pessoas ou mais concordar acerca de qualquer coisa aqui na terra, eu ligo no céu. Mas tu acredita nisso? Que eu a acredito. Água lá do Jordão vai curar? Jordão, daqui, até do Tietê eu acredito que cura. Se eu colocar fé, eu acredito não, que cura. Pô, quem cura é Jesus. Não, por exemplo, você sim. acredita que se eu pegar o óleo ungido e sair ungindo moto, carro, vai estar protegido de um acidente? Aí o cara é irresponsável que está pilotando a moto, a pessoa é irresponsável que está dirigindo, e Deus vai proteger porque passou óleo no carro. Eu acredito que se tiver uma irmã, um pai, uma mãe intercedendo, você lembra de Ló?
Você acha que alguém fez pior do que Ló em Sodoma e Gomorra? Depois Ló teve caso até com as filhas, e por causa de um justo, por causa de Abraão, Deus honrou ele. Eu acredito sim. Eu acredito que um óleo consagrando, porque todos os utensílios da casa do Senhor foram consagrados. Depois eles tomaram, depois pararam de consagrar. Roubaram todos. Mas se for consagrado, não é para usufruir por ninguém. Ele foi consagrado, separado totalmente para Deus. Então você não pode usufruir. Consagrado, separado e protegido por Deus. Então, se foi consagrado para Deus, é de Deus. Ninguém pode usufruir daquilo. Ninguém toca. Ninguém toca. Mas você pega aquele óleo... Então, se eu ungir o meu filho, ninguém toca. Mas aí, se você pega aquele óleo que foi consagrado, que é de Deus, e agora você quer usar na cabeça dos outros. Mas abençoar o povo, proteger o povo. Não fala que o mundo é do maligno? Então, se eu estou protegendo e consagrando, essa pessoa não é do maligno, é de Deus. Isso é fé. Fé é indiscutível. Tem gente que tem outros que não tem. Mas como é que consagra, então, o óleo? O azeite, seja o óleo da cozinha. Não precisa ser de Israel. Não precisa ser mirra. Não. Mirra tá na Bíblia, tá? O óleo da Santa Unção de Moisés. Sim. Tá? Mas é a minha fé. Eu tô com óleo de cozinha. Eu coloco na palavra, Deus, assim como esse óleo protegia tudo que era ungido na Bíblia, eu tenho certeza que essa pessoa vai ser. É a minha fé. E já aconteceu milagres. E já aconteceu situações no qual Deus nos surpreende. Você tem que colocar o pé, porque quem põe o chão é Deus. A gente tem que fazer a nossa parte. Todo mundo pode achar loucura de muitos pregadores, mas cada um faz a sua. Por exemplo, imagine ridicularizar o Daniel, ridicularizar o João Batista, todos. Não estou fugindo do contexto. Mas a água, sim. Por exemplo, Jesus, ele cuspiu e fez lodo. Um ato profético. Passou nos olhos daquele cego. Ele enxergou? Não. Mas quando falou, vai lá e lava no tanque de Siloé. Então, se eu dizer assim, vai abrir a visão espiritual da pessoa. A mesma água do tanque de Siloé está aqui. Eu acredito que Deus vai abrir. Talvez a pessoa está sendo enganada dentro da igreja ou no casamento. E Deus vai abrir os olhos dela. Mas tem aqueles que enganam, né? A água do Rio Jordão está aqui. Aí vende por R$1.000. Tá aí aqui, não. Entendeu? Então, por isso tem que ter limite e hoje não tem. Mas, pastor, não seria uma simpatia gospel essa coisa também de pegar o óleo, orar para Deus? Tem gente que enterra no monte durante 7 dias e vai orar 7 dias lá naquele óleo. É uma simpatia, um ritual gospel, né? Eu não acredito. Por exemplo, eu já fiz com o sangue do cordeiro, que é o suco de uva. Falei, eu vou deixar no monte 7 dias. E dei para as pessoas. Falando, eu não sei o quê. Deixou o suco de uva 7 dias enterrado? Sim. Enterrado? Enterrado. E deu pro povo? E dei pro povo. Como o sangue do cordeiro? Clamando o sangue de Jesus. Pra quê? Pra purificar? Eu anunciei o sangue de Jesus ou eu anunciei a Coca-Cola, a cerveja e a cachaça? Não adianta, não tô falando do seu caso, tô falando dos seus amiguinhos em geral. Fala mal do suco da uva, da água ungida, mas toma cachaça, sobe no altar usando cocaína, que eu já vi. Com o nariz mais branco, parecendo, pensei que era giz de professor. Eu não tenho uma amiguinha assim não, tá? Você falou meus amiguinhos. Eu já vi, né, quando eu tava no outro, e vários ministérios, é cocaína, é cachaça. Aí fala mal da água, fala mal do suco da uva, que eu tô anunciando Jesus, porque eu falo, é o mesmo sangue que foi derramado na cruz, está aqui, é minha fé. E a gente tem que respeitar a fé. Se a gente está tirando a fé da pessoa, a gente está fazendo ela ficar sem fé. Ela vai ser a apostasia da fé. Então, os falsos profetas estão fazendo isso acontecer na vida das pessoas. Mas eu respeito a sua decisão. Sim. Eu respeito o que o senhor faz. E eu acredito também, tenho fé. Mas a gente não deveria influenciar as pessoas a terem fé apenas naquilo que Jesus disse? Em meu nome vocês farão obras semelhantes a essa e farão maiores do que essa. Tudo que pedirdes em meu nome, eu lhes concederei. O nome de Jesus não é o suficiente para dizer enfermidade, saia, sem precisar de óleo, sem precisar de água. O nome de Jesus não é o suficiente para dizer ao demônio, em nome de Jesus, saia. Sim. O nome de Jesus não é o suficiente para deliberar e declarar livramento e proteção para a pessoa. Precisa de uma água, precisa de um sangue que através do suco de uva que representa o sangue que foi enterrado, precisa do óleo que foi enterrado lá 7 dias para influenciar o povo a ter fé? Primeiro que o maior ato profético na Bíblia é a Santa Ceia. Então você não podia tomar Santa Ceia em nenhuma igreja que reclama sobre isso. Porque como que pode um pão, às vezes, da padaria e um suco da uva do mercado, do açaí, ser o sangue do cordeiro? Então, para a Santa Ceia pode, mas para um ato profético, não. Então é meio divergente isso. Então, eu tenho que estimular a fé das pessoas. Porque a Bíblia fala que fé sem obras é morta. Em nome de Jesus, sim. Sempre tem que ser no nome dele. Mas engraçado que os filhos dizem, me ajuda, é Cefas, né? Falaram o nome de Paulo, de Jesus, e o demônio não saiu.
Tem gente que fala o nome de Jesus no altar e o demônio da cachaça está na casa dele. Tem gente que fala o nome de Jesus no altar e para as pessoas na internet e o demônio está no casamento dele, está na vida financeira dele. Mas Cefas não falou em nome de Jesus, ele falou em nome do Deus a quem Paulo prega. Aí o diabo falou assim, ó, Paulo eu sei quem é, o Deus de Paulo sim. Eu sei quem é, mas e você quem é? Não tem crédito, não tem registro no mundo espiritual, não tem obras. Jesus disse assim, em Isaías 43, 26 ou 23, desperta a minha memória. Eu gosto muito dessa palavra. Entramos juntos em juízo. Apresenta as tuas obras, as razões para que eu possa te justificar. E falar em nome de Deus em vão, e de Jesus em vão, não quer dizer nada. Agora, e as obras? E a sua vida? Você é o primeiro, você é um pastor, porque antes de começar o podcast, você falou assim, ó, a minha esposa cuida da agenda. Você já honrou ela. A primeira ovelha é a esposa. Tem muita gente pregando e não tem uma primeira ovelha. Se você não tem a primeira, você está perdido. Você não consegue cuidar da sua família, você quer cuidar da família dos outros?